Graça e paz, irmãos. Estamos aqui novamente na presença de Deus. Mais uma vez estamos transmitindo a palavra de Deus de uma forma completamente diferente daquilo que a gente tem costume de fazer. Porque não estamos tendo culto na igreja por causa dessa pandemia que está por aí. Eu estive aqui na igreja hoje orando um pouco mais de 1 hora na parte da manhã. Fiquei aqui na presença de Deus e me emocionei muito. Deus visitou o meu coração nesta manhã e eu estava meditando na sua palavra, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 20 até o 26, se encontra: Não rogo somente por esses, mas também por aqueles, pela sua palavra, que hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhe a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que veja a minha glória, que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E esses conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja nele e eu neles esteja. Meus queridos irmãos, nós acabamos de fazer uma reflexão aqui na palavra de Deus, olhando bem para Jesus quando ele estava orando pela sua igreja. Eu queria que vocês prestassem bem atenção, porque nós estamos aqui passando por uma situação extremamente delicada com essa pandemia no mundo, mas não podemos esquecer que nós estamos em Cristo Jesus. Hoje eu estava meditando na palavra de Deus e nesta passagem, e eu estava vendo lá no capítulo 17, no versículo 23 do livro de Atos dos Apóstolos, umas coisas muito interessantes. Capítulo 17, versículo 23 de Atos, está escrito: Porque, passando eu vendo o vosso santuário, achei também um altar em que estava escrito: Ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo, que tudo que nele há, sendo Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos dos homens, nem tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitado de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Nós acabamos de ver aqui na palavra de Deus, o apóstolo Paulo, quando ele estava em Atenas, o que ele enfrentou naqueles dias, principalmente aí nesse texto que nós estamos meditando. Nós vimos que o apóstolo Paulo enfrentou diversos tipos de crenças, de religiões, de pessoas, e nós vimos ali que o apóstolo Paulo, ele
estava falando sobre o Deus desconhecido, porque infelizmente as pessoas que estão aí fora, não tendo Jesus Cristo no seu coração, eles não conhecem o Deus verdadeiro. Ele disse no versículo 23, esse pois que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Nós sabemos que com o coração abrasado tinha o seu assunto principal. Esse Deus, ele disse, esse Deus desconhecido, esse Deus que não conheceis, fez o mundo. Esse Deus que não habita em templos feitos pelas mãos dos homens, esse Deus que não é servido por mãos dos homens como se ele precisasse. É esse Deus que fez a geração dos homens. É nesse Deus que vivemos, nos movemos e existimos. Nesse Deus somos a geração. Esse Deus chama todos os homens ao arrependimento. Esse Deus determinou um dia em que há de julgar o mundo pelo varão que destinou ressuscitando dentre os mortos. Nós sabemos que esse varão se chama Jesus Cristo. Portanto, meus queridos irmãos, estamos aqui diante de Deus. Nós vimos que o apóstolo estava enfrentando aquelas crendices ali no capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos. Mas aquele povo naquela época, quando eles precisavam realmente de alguma coisa, eles prestavam culto a um Deus desconhecido. E hoje, apesar das pessoas falar muito em Jesus, eles não conhecem. Nós vimos aí no Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 25 e 26. É uma coisa muito interessante. Eu abri o texto aqui falando que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. É impossível. Por quê? Nós vimos a história de algumas pessoas na Bíblia que teve muitas experiências interessantes. Nós vimos que o apóstolo Pedro, quando ele estava naquela onda do mar, lá em Mateus capítulo 8, 24 a 26, nós vimos que as ondas estavam agitadas e Jesus estava dormindo. Por que Jesus estava dormindo? Porque foi ele que criou todas as coisas, ele não tinha que se preocupar com isso. Outro dia, eles estavam preocupados, Jesus vinha andando por sobre as ondas do mar. Pedro diz, vem, Jesus falou com ele, vem, e ele foi. Enquanto ele olhava para Jesus, ele continuava andando e estava tudo bem. Mas quando ele olhou para baixo, ele começou a afundar. Ou seja, nós estamos aqui nesse mundo cheio de problemas. As ondas terríveis que combatem em nossas vidas. E muitas vezes nós precisamos estar com os nossos olhos voltados somente para Jesus. O apóstolo Pedro, naquele dia, ele começou a afundar, foi porque ele olhou para as ondas. Assim somos nós. Em meio a essa turbulência que está no mundo aí, nós não podemos ficar olhando para isso, olhar para Jesus. Nós vamos continuar vencendo. Mas se nós olharmos para baixo, nós vamos afundar. Então nós devemos pensar muito sobre isso. Jesus, ele queria ver a fé dos apóstolos. Então Jesus veio e puxou pela mão, colocou no barco. E naquele outro dia, Jesus então falou com eles, por que não tendes fé? Nós vimos uma outra história que se encontra lá no livro de Mateus, capítulo 9, no versículo 20 até o 21, mostrando sobre aquela mulher que tinha uma hemorragia. Há 12 anos que ela sofria aquela coisa terrível, perdendo o sangue, ou seja, perdendo a vida, porque o sangue é vida.
e há 12 anos que ela estava sofrendo. Mas ela disse: se eu tocar nas suas orlas, serei curado. E ela foi em direção a Jesus. Ela não fez nada, simplesmente tocou nas suas vestes e foi curada. Jesus quer que a gente faça o mesmo. Jesus, inclusive, naquele dia disse: alguém me tocou. Os discípulos disseram: mas Senhor, a multidão te aperta. Jesus estava referindo àquela pessoa que tocou nele pela fé. Aquela mulher tinha usado a fé para tocar em Jesus e quando ela tocou, ela foi curada daquela hemorragia que já havia 12 anos. Você, meu irmão, que está aqui nesse mundão, cheio de problemas, olhe sempre para Jesus. Ele é o autor e consumador da fé. Nós não podemos ficar olhando para as dificuldades, para as lutas, para os problemas. Nós devemos estar olhando somente para Ele. Ele está no nosso barco. O mundo está aí. Nós estamos nesse mundão cheio de problema, mas Jesus está tomando conta das nossas vidas. Portanto, você não deve se preocupar com essas coisas que estão acontecendo. Porque se você é um crente em Jesus, continua com seus olhos voltados para Ele. Naquele dia, lá em Mateus, capítulo 8, 24 a 26, Jesus reprovou, foi a atitude dos discípulos que eles não tiveram fé. Jesus não reprovou a eles porque acordou Jesus que estava dormindo, mas porque eles não tiveram fé. Então, naquele dia, Jesus acalmou aquela tempestade, o mar, o vento, tudo acalmou, houve paz, houve bonança. Você, irmão, o que está acontecendo em você? Você tem problema na sua casa, no seu relacionamento, na sua família? Você está com problema com dívida? E às vezes você tem passado por dificuldade, muitas dificuldades, às vezes com problema de enfermidade. Lembre-se, Jesus quer que você continue olhando para Ele. Ele é o autor e consumador da fé. Eu falei aqui que lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Portanto, se você quiser agradar a Deus, use a sua fé. Clame por Ele, grite por Ele, nesses momentos tão difíceis, porque Ele vai estar do seu lado. Ele está com as mãos estendidas para te abençoar. Portanto, você, nesse dia de hoje, eu gostaria que você fizesse uma oração comigo. Você que está preocupado com tantos problemas que tem te afligido, você está com medo desse problema que está acontecendo no mundo, essa pandemia, ora comigo agora. Deus vai visitar o seu coração, você vai ser ricamente abençoado em nome de Jesus. Soberano Deus e Pai, estamos aqui, ó Deus, diante do Senhor na sua presença. Ó Deus, nós precisamos do Senhor. Ó Deus, as nossas vidas estão entregues nas suas mãos. Ó Deus, o mundo está passando por diversas dificuldades, mas nós estamos aqui nesse mundo, mas nós não somos desse mundo, somos seus servos. E temos que ser diferentes nessa hora. Senhor, estenda suas mãos de misericórdia e nos abençoe. Abençoe poderosamente essa pessoa que está com um problema na sua casa, no seu lar, com dívida, falta de serviço, emprego, ó Deus, no seu relacionamento com seus filhos. Eu entrego diante do Senhor, meu Deus. Pela fé, Jesus, eu estou profetizando aqui a bênção e a vitória em sua vida. Senhor, toma essa pessoa na sua mão. Opera o seu poder na sua vida. Muito obrigado, Jesus, pela bênção, pela vitória. Oro, Senhor, agradecido em nome de Jesus. Amém.